longe de todos, estou distante de todos, então eu penso que não vai ter muito problema. Eu quero agradecer a Deus por este domingo maravilhoso que Deus nos concede, em podermos estar aqui reunidos na casa do Senhor, para adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Coisa boa quando a gente pode desfrutar da presença de Deus junto com os irmãos. Eu tenho estado esse tempo bem distante, longe dos irmãos, assistindo os cultos aqui pela internet, em casa, com aquele desejo, com aquela vontade de estar aqui junto dos irmãos, sentindo, ainda que apenas o pessoal do louvor aqui, a multimídia, mas estar junto é coisa maravilhosa. Deus nos criou e nos fez para estarmos juntos. E quando nós somos, por um motivo ou outro, obrigados a ficarmos distantes, separados, nós nos sentimos muito acuado, muito triste, porque não temos o calor humano, o toque das pessoas junto de nós. Mas nós estamos felizes por estarmos aqui nesta manhã. Imagino os discípulos de Jesus, quando eles tiveram que estar separados, longe, distantes um do outro, como estaria ou como estava o coração de cada um deles. E nesta manhã, nós queremos pensar com os irmãos exatamente como encontrar forças nos momentos difíceis para estar, nos momentos difíceis, como encontrar forças nos momentos difíceis, nos momentos de aperto. E os discípulos vivenciaram esse momento. Eles passaram por essa situação, por este problema. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. João capítulo 20, do versículo 19 ao 23, ele vai nos dizer assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Como encontrar forças nos momentos de aperto? A primeira observação que nós podemos perceber nesse texto que acabamos de ler, que os discípulos se reuniram e encontraram forças para estarem juntos. Os discípulos, eles sabiam
da situação que eles estavam enfrentando naquele momento, das dificuldades que eles estavam enfrentando naquele momento. E a primeira coisa que veio à mente deles: nós não podemos ficar distantes uns dos outros, nós precisamos estar juntos. Eles precisavam estar juntos, porque eles estavam sendo perseguidos, mas eles não podiam deixar de compartilhar aquilo que eles tinham recebido do Senhor. No tempo que Jesus estava com eles, Jesus estava ensinando-os, Jesus estava falando aos corações deles. Jesus aparece para os seus discípulos exatamente num dia em que eles estão juntos como igreja. Eles estavam reunidos em uma casa, eles estavam congregados, eles estavam juntos. E exatamente no momento que eles estavam juntos, Jesus se apresenta a eles. Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja convosco. Escondidos, eles estavam ali, eles estavam escondidos, eles estavam aterrorizados, eles estavam ali com medo. O texto diz que eles estavam dentro daquela casa com as portas trancadas, com as portas fechadas. Está parecendo que nós estamos vivendo este momento, né? Nós não estamos sendo perseguidos pelos judeus, nós não estamos sendo perseguidos por ninguém, nós estamos sendo perseguidos por uma doença que está assolando o mundo. Por esta razão, a igreja, o templo aqui agora não está cheio, mas nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, por medo. Mas nós devemos enfrentar o medo e fazer a obra do Senhor Jesus. Como diz o texto, eles encontraram forças para estarem juntos, não para espalharem, mas para estarem juntos, para ouvir, falar, interagir uns com os outros. E eu fiquei imaginando e pensando, coisa boa é a gente estar junto, a gente poder interagir, poder se comunicar, poder falar, poder tocar, ainda que nós não podemos nos tocar, mas só em podermos estar juntos, podemos conversar, podemos falar. Isso traz alegria, contentamento ao nosso coração, e nós nos alegramos porque nós temos a presença do Senhor. Quando nós chegamos aqui, o Senhor Jesus Cristo já estava aqui. Jesus já estava aqui. E naquele momento os discípulos estavam ali reunidos, e Jesus Cristo com as portas fechadas. E Jesus Cristo, sempre quando chegava, Jesus Cristo dizia assim, ó: paz seja convosco. Talvez se Jesus Cristo não usasse essas palavras, eles ficariam com medo, ficariam assombrados, assustados. Mas Jesus sempre falava para eles: paz seja convosco. Que coisa boa é quando podemos nos reunir, estar juntos, sentir o calor uns dos outros. Os discípulos estavam ali, reunidos por medo dos judeus. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam com medo dos judeus. O medo é um problema muito sério em nossa vida. O medo nos causa muitos problemas. Quando temos medo. Os discípulos então estavam ali reunidos, e nós podemos aqui então perceber pelo menos 3 aspectos. Quando Jesus Cristo quando os discípulos estão ali reunidos. Em primeiro lugar, eles guardaram em seus corações
tudo o que eles tinham ouvido da boca de Jesus. Tudo que eles tinham ouvido da boca de Jesus, eles guardaram em seus corações. Jesus Cristo tinha falado para eles assim: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles guardaram essa mensagem em seus corações. Eles não podiam se esquecer, eles não podiam de maneira nenhuma esquecer dessa mensagem de Jesus: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eles guardaram então em seus corações tudo que Jesus estava ali compartilhando com eles naquele tempo que eles estavam juntos no ministério de Jesus. A mensagem que eles ouviram de Jesus foi esta: paz seja convosco. Parece que cada vez que eles se reuniam naquele lugar, as palavras de Jesus, do versículo de número 26 desse mesmo texto de João, versículo de 26 desse mesmo texto, soava em seus ouvidos, em seus corações. O versículo 26 desse mesmo capítulo vai dizer assim para eles, naquele momento, naquele exato momento que eles estão ali reunidos, Jesus Cristo entra com as portas fechadas. Há algumas perguntas: como Jesus entrou, como Jesus passou por aquele lugar, se ele passou por aquela flestazinha, não importa. O importa é que Jesus chegou ali no meio deles. E Jesus Cristo então disse mais uma vez: paz seja convosco. Paz, o que significa isso? O que significa paz no coração destes irmãos, destes homens? Mesmo com toda a perseguição dos judeus, eles sentiam paz. Com toda a perseguição, com todo o problema, com todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, eles sentiam paz. Eles tinham medo, eles estavam ali com medo também. Eles estavam escondidos. Porque o que aconteceu com Jesus poderia acontecer também com eles. Jesus foi morto pelos judeus, foi crucificado. Eles também poderiam morrer. E eles precisavam prosseguir com aqueles ensinamentos de Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eles não podiam se calar com essa mensagem. Eles precisavam dar continuidade a essa mensagem, porque outras pessoas precisavam receber a mensagem de Jesus. Mas o mais importante de tudo isso foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus trouxe paz para eles. A pregação de Paulo, lá em Efésios, quando ele pregou o evangelho aos gentios, ele disse: vindo Cristo, proclamou paz no meio de vós. Paulo então prega essa mensagem. Aonde Jesus Cristo está, a paz é real, é verdadeira, é concreta. Então Paulo prega essa mensagem lá. Ele fala para aquele povo: Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele disse: olha, eu vou deixar a minha paz, eu vou dar a minha paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Esta
é a mensagem, esta foi a mensagem de Jesus, esta é a mensagem de Jesus. Onde Jesus Cristo está, onde os servos de Deus estão, a paz, porque Jesus está no meio do seu povo. Por que será que essa foi a primeira mensagem de Jesus para eles? Era para que eles soubessem que eles não teriam paz neles mesmos. Eles só encontrariam paz em Jesus. O que eles precisavam saber, o que nós precisamos saber, o que a humanidade precisa saber, é que nós não vamos encontrar paz em nós mesmos. Porque o mundo não oferece a paz verdadeira, a paz real, a paz que transforma, a paz que traz solução para os nossos problemas. A paz que o mundo oferece é uma paz efêmera, é uma paz passageira. Ela dura aquele momento. Quando nos afastamos um pouco, volta tudo normal. Mas a paz que Jesus dá é a paz verdadeira, a paz real. É a paz que dura para toda a eternidade. Ainda que tenhamos problemas, dificuldades, situações, assim como os discípulos estavam reunidos com medo da perseguição, com medo dos judeus, mas eles estavam tranquilos, em paz, porque Jesus estava no meio deles. Quando Jesus está na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, nós temos paz. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será por quê? O mundo está vivendo essa crise total, tanto na pandemia que estamos vivendo hoje, quanto em tantas e tantas outras situações. Porque falta Jesus. Falta Jesus no meio do povo. Por que então será que essa foi a primeira mensagem de Jesus para eles? Era para que eles soubessem que eles não teriam paz neles mesmos, eles só teriam paz em Jesus. Eles não encontrariam paz neles mesmos, porque eles estavam ali apreensivos por causa da perseguição. Eles tinham todos os motivos de estarem preocupados, estarem com medo, porque eles estavam perseguidos. Quando nós estamos sendo perseguidos, nós temos medo, nós ficamos com medo, nós ficamos apreensivos, ficamos preocupados, sim, ficamos preocupados. Mas a paz que Jesus nos oferece, a paz que nós temos em Jesus, ainda que temos preocupações com as coisas externas, nós temos paz, porque Jesus é o príncipe da paz e Ele está dentro de nós. Os discípulos eram perseguidos pelos judeus, e o texto diz que, estando eles reunidos com as portas fechadas, Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja convosco. É claro que este era um momento muito intrigante. Eles estavam com medo. E Jesus, logo assim que entra com as portas fechadas, diz: paz seja convosco. Por isso, nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos nos resguardar, assim como nós estamos nos resguardando, sim. Nós estamos
tomando todas as providências necessárias, cabíveis. Estamos tomando, sim, mas nós não estamos com medo, porque nós estamos fazendo a nossa parte, e Jesus Cristo há de cumprir a sua parte no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Nós precisamos fazer o que a palavra de Deus de fato nos ensina, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele já levou sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas mazelas. Ele já se entregou na cruz, Ele já deu todo o seu ser, todo o seu corpo por cada um de nós. Então nós precisamos colocar em Jesus toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, é a certeza de que Ele está conosco. E aí, quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essa decisão em nossas vidas, nós encontramos paz. Em meio a toda essa situação, todos esses problemas, nós encontramos paz. Então, os discípulos estando ali reunidos, eles ficaram com medo, eles tinham toda a razão, mas aqui, eles estavam com medo, eles mataram Jesus, eles vão nos matar também. Eles mataram Jesus, Jesus que era o mestre, eles mataram, eles crucificaram Jesus. E a mensagem que os discípulos estavam pregando era a mesma mensagem que Jesus estava pregando. Então eles tinham toda a razão, todo motivo para estarem também com medo. Jesus então sabia que eles estavam ali escondidos. Jesus sabia que eles estavam ali reunidos, escondidos, eles estavam com medo. Mas eles não se calaram. Eles tinham medo de que poderiam acontecer o mesmo que aconteceu com Jesus. O medo pode nos causar vários problemas. E eu pensando, o que representa o medo? O que representa o medo? O medo representa covardia, falta de confiança, insegurança, incredulidade e tantas outras coisas. Isso representa o medo. Quando o medo chega, tudo isso pode estar acontecendo na nossa vida. Mas a mensagem que eles ouviram de Jesus, porque Jesus sabia que eles estavam ali com essa situação, mas a mensagem que eles ouviram de Jesus não foi esta. Jesus não os chamou de covarde, de medrosos, de incrédulos. Jesus não fez isso. Jesus se apresentou para eles dizendo: paz seja com vocês. Será que Jesus não sabia a situação que eles estavam enfrentando? Claro, sabia. Jesus sabia que eles estavam ali enfrentando uma situação. Mas Jesus, quando se apresenta para eles, não diz nada dessas coisas, ou nenhuma dessas palavras. Ele apenas diz: paz seja convosco. É a paz que somente a ressurreição de Jesus pode trazer ao homem. É a paz que somente a ressurreição de Jesus pode trazer.
Sabe por que eu e você temos paz hoje? Porque Jesus não ficou lá no túmulo. Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aqui nesse lugar. Ele está dizendo para você, para cada um de nós, para você que está em casa, assistindo à igreja, a primeira igreja batista de Maricá, Ele está dizendo assim para você: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja dele que está hoje em casa. Você que está em casa hoje assistindo o culto, talvez com a porta fechada, porque o tempinho está um pouquinho aconchegante, talvez você está com a porta fechada, mas não está impedindo de Jesus estar aí com você. E Jesus está dizendo para você: paz seja convosco. Você não pode, ainda que você esteja dentro da sua casa, você não pode deixar de pregar essa mensagem de Jesus. Porque é uma ordem de Jesus. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Os discípulos, então, estavam ali reunidos, porque eles estavam com medo. Mas também eles estavam ali reunidos, porque eles sabiam que Jesus, ao ressuscitar, estaria com eles. E eles estando ali reunidos, então, Jesus fala para ele: olha, Jesus chega e diz: paz seja convosco. E Jesus fala para eles assim: olha aqui, sou eu mesmo. Não é um fantasma, sou eu mesmo. Olha aqui as minhas mãos. Olha aqui o meu lado. E os discípulos se alegraram em verem o Senhor. A presença do Senhor não traz apenas paz, mas também traz alegria ao nosso coração. Que coisa boa é podermos estar juntos, estarmos com a presença de Jesus no meio de nós. Eu estou muito feliz em estar aqui nessa manhã, meus irmãos. Os irmãos não imaginam o que isto significa para um homem de 65 anos de idade. Poder estar juntos, com saúde, sem nenhum problema. Mas eu estar aqui juntos com os irmãos, sentindo a presença de Jesus, ouvindo Jesus, tocando em Jesus, sendo alimentados por Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não tem coisa, não tem preço, isso não tem preço. Estar junto com os irmãos. O mundo que foi destruído, arruinado pelo pecado, agora é restaurado, reconstruído pela ressurreição de Jesus. O mundo que foi devastado, destruído completamente, agora ele é restaurado por Jesus, pela ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Há muitos motivos para estarmos felizes, glorificando e exaltando o nome de Deus, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Agora a paz encontra sentido na sua totalidade. Agora a paz é completa. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Coisa boa é sabermos que a mensagem que nós estamos pregando é a mensagem verdadeira de Jesus. Nós não estamos aqui falando coisas de nós mesmos, mas nós estamos falando o que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos mostrando. Jesus ressuscitou. Ele está vivo.
Ele venceu a morte. E por isso nós podemos estar aqui nesta manhã, celebrando, adorando, cultuando a esse Deus maravilhoso.